Natã contando uma história para Davi. 2 Samuel 12. Havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. E eu imagino Davi sentado, atento, olhando, atento na história. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira. Aqui é uma ovelhinha pequena, tá? Cordeira é ovelha pequena, que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado, quer dizer, do seu prato comia, do seu copo bebia. Eu fico pensando que acaba doido, né, velho? A ovelha comia do prato dele, bebia do copo dele, mas tudo bem. E dormia em seu regaço, quer dizer, no seu colo, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este tomar das suas ovelhas, das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Irmãos, eu só um adendo aqui, eu preciso lembrar para você que em Israel isso era lei. Qualquer pessoa que chegasse na minha casa durante a noite, eu deveria abrir, oferecer para a pessoa água para as mãos, para os pés, oferecer para a pessoa alimento e uma dormida. Isso era lei. E alguém poderia pensar: pastor, mas se fosse um ladrão, né? Não, a lei mandava fazer. Se fosse um ladrão, o ladrão depois se resolvia, mas mandava fazer, tinha que fazer, não podia deixar o viajante ao relento. Então Natã está chamando a atenção a Davi para a lei, preste atenção a isso. Tomou da sua cordeira para o homem, preparou para o homem que viera a ele. Verso 5. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã, olha as palavras do rei Davi: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado ou 4 vezes mais. É o verso 6. Porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Verso 7, 2 Samuel 12, 7. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e eu te dei a casa de teu senhor. E o que mais? E as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, olha isso, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua casa mesma o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol, quer dizer, na vista de todo mundo. Verso 12. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: o quê? Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Até aqui tá bom, irmãos. Preste atenção. Davi trouxe a mulher, deixou em casa, achando ele que estava tudo certo, porque essa é uma tendência erradíssima que nós temos. Qual, pastor? Fazer o erro, cometer o erro ou o pecado,
e deixar ele escondido, deixar ele oculto. Irmãos, quantas vezes eu já disse que Deus não tem ninguém em posição de privilégio perante a lei. Não existe ninguém acima da lei. Todos temos que cumpri-la, a lei de Deus. Não estou falando do Antigo Testamento, não estou falando dessa questão, né, de aliança, de nova lei. Eu estou falando de lei de Deus, palavra de Deus, certo e errado. Mas às vezes nós fazemos o quê? Damos muito mais força à vergonha de não sermos descobertos do que a vergonha de reconhecer, se arrepender, deixar, abandonar o erro e sermos perdoados. Infelizmente eu preciso dizer para você, vergonha nós vamos passar, de um jeito ou de outro. Após o pecado, eu me refiro, após o pecado cometido, ele vai cobrar preço, não tem jeito. Iremos passar vergonha de um jeito ou de outro. E aqui eu estou dizendo, é muito melhor a vergonha de sermos confrontados por Deus, pela palavra de Deus. Eu falei confrontados, não afrontados, pela palavra de Deus. E assim como Davi, perante a corte, porque embora a Bíblia não diga, ela não diz que estava Davi e a corte, ou Davi e Natã sozinhos, não sabemos, mas eu tomo a liberdade de conjecturar que Natã não ia perder a oportunidade de repreender como Deus queria, certo? Então tinha que ser na frente de todo mundo mesmo, para saber, porque os soldados sabiam o que Davi havia feito. Lembre-se que Davi mandou perguntar: quem é essa mulher? Não foi um negócio escondido, totalmente escondido. Alguns sabiam, mas ele por algum motivo achou que estava escondido. Por algum motivo nós cometemos um pecado e achamos que Deus esqueceu. Pastor, mas a Bíblia não diz que o Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, mas tem condicionante. Qual é? Confessar e deixar. Esses pecados são lançados no mar do esquecimento, deles Deus não se lembra mais, porque são perdoados. A cédula de acusação é rasgada. Mas e o não confessado, e o escondido, e o oculto? E nós achamos que vai ficar assim para sempre. Não vai, irmãos. O pecado cobra preço, não importa de quem seja. Está claro isso? Então, o que acontece? Natã chega e conta uma história, mexendo com o brio de Davi, com seu senso de justiça. Ó, Davi, 2 homens aqui. Era comum pessoas importantes trazerem causas para o rei julgar. Isso era comum. Natã era conhecido, um tipo de ministro, sabe? Era um profeta que tinha acesso direto à corte do rei. Não era um Zé qualquer, não. Era uma pessoa importante. Então é como se ele tivesse trazendo para Davi uma causa. E Davi atento aqui. 2 homens, um rico, um pobre. O rico tem muita coisa, muito gado. O pobre só tem uma cordeirinha, uma bichinha cordeirinha, que ele criou, tadinho, como se fosse filha dele. Chegou o viajante para visitar o rico. Não foi nenhuma pessoa aleatória da rua. Ele veio direto para visitar o rico. Davi está ouvindo. Davi, ao invés de pegar dos seus próprios, Davi, ele foi lá e pegou a cordeira do que só tinha uma, dando a entender o quê? Que ele usou força. Porque se o cara cria a cordeirinha como filha, ninguém vai tomá-la de qualquer jeito, vai ser pela força. Se o cara era rico, ele tinha servos. Então Davi está atento aqui, conjecturando. Quando Davi escuta isso, como é, rapaz? Ele matou a única que o cara tinha. A ira se acende. Olha como é que Deus trabalha. Pela boca do próprio Davi veio a sentença. Davi disse: é digno de morte. E ele vai pagar 4 vezes mais, porque não se compadeceu. Ele termina de falar. Natã, eu imagino Natã olhando para ele.